Em uma vila tranquila, um sábio era procurado por pessoas em busca de respostas. Um jovem falante inquieto foi até ele esperando encontrar soluções rápidas para sua insatisfação. O sábio ouviu pacientemente e propôs um desafio: viva em silêncio por 7 dias. No início, o jovem estranhou, mas aos poucos percebeu o impacto de suas palavras. A cada dia, o sábio compartilhava uma lição: nunca revele os segredos dos outros. Não compartilhe todos os seus planos. Palavras mal colocadas podem destruir relações. Com o tempo, o jovem entendeu que sabedoria não está em falar muito, mas em falar com propósito. O filósofo Platão dizia: sábio é quem fala porque tem algo a dizer. Tolo é quem fala porque precisa dizer algo. Na maturidade, aprendemos que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 palavras. Ouvir mais fortalece os relacionamentos, evita conflitos e demonstra inteligência emocional. Hoje, redes sociais incentivam a exposição constante. Mas será que tudo precisa ser dito? Escolher nossas palavras com sabedoria é essencial para viver com mais equilíbrio e respeito. Se esse tema faz sentido para você, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre sabedoria, inteligência emocional e estoicismo. A verdadeira inteligência não é apenas medida pelo número de diplomas ou pela capacidade intelectual, mas principalmente pela capacidade de navegar pelas emoções e pelas complexidades das relações humanas. A inteligência emocional, termo popularizado pelo psicólogo Daniel Goleman, é o que diferencia pessoas realmente sábias daquelas que apenas acumulam conhecimento técnico. Inteligência emocional envolve a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar suas próprias emoções, além de perceber e influenciar as emoções dos outros. Para pessoas com mais de 50 anos, essa habilidade se torna ainda mais importante, já que nesta fase da vida, os desafios não estão apenas ligados a questões profissionais ou materiais, mas principalmente a questões emocionais e relacionais. À medida que envelhecemos, passamos a valorizar mais a qualidade dos relacionamentos do que a quantidade. Após os 50 anos, o círculo social tende a se tornar menor, mas também mais significativo. Os relacionamentos com a família, os amigos próximos e o parceiro ganham um peso maior na vida emocional. Nessa fase, os conflitos e as mágoas não podem mais ser resolvidos com simples desculpas ou com tempo, pois as relações já foram construídas sobre um histórico de confiança e compreensão mútua. É aqui que a sabedoria na forma de se comunicar se torna essencial. Saber o que dizer, como dizer, principalmente quando calar, é uma demonstração de maturidade emocional e inteligência prática. Marco Aurélio, um dos principais filósofos estoicos, escreveu: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Essa frase resume o poder do autocontrole e da inteligência emocional em situações de conflito. Quando alguém nos provoca, a reação impulsiva é responder com raiva ou agressividade. No entanto, pessoas emocionalmente inteligentes compreendem que o verdadeiro poder está em escolher não reagir de imediato, mas sim observar, processar e responder com calma e equilíbrio. Essa abordagem não só evita conflitos desnecessários, como também fortalece a percepção de autoridade e respeito que os outros têm por nós. Platão dizia que o silêncio é a resposta para muitas perguntas. A arte de permanecer em silêncio e de ouvir com atenção é uma das formas mais elevadas de inteligência emocional. Em uma conversa, o impulso natural é preencher o silêncio com palavras, mas as pessoas sábias entendem que o silêncio permite que os outros revelem mais sobre si mesmos. Ao invés de se apressar para oferecer conselhos ou opiniões, ouvir com atenção cria um espaço seguro para que o interlocutor se sinta compreendido e valorizado. Isso fortalece os laços de confiança e cria um ambiente propício para uma comunicação mais profunda e autêntica. Outro aspecto essencial da inteligência emocional é a capacidade de separar o que está sob nosso controle daquilo que está fora do nosso alcance. Os estoicos defendiam que o segredo para uma vida equilibrada é focar apenas no que podemos controlar: nossas palavras, nossas ações e nossas reações emocionais. Quando alguém nos critica ou nos provoca, não podemos controlar o comportamento do outro, mas podemos controlar nossa reação. Escolher o silêncio em vez da resposta agressiva, ou a compreensão em vez do julgamento,
é uma forma de exercer o poder interior sobre nossas próprias emoções. Essa habilidade é especialmente importante na maturidade, quando as relações e o equilíbrio emocional têm um impacto direto na saúde mental e física. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que pessoas com alta inteligência emocional tendem a ter melhores resultados em suas carreiras, relacionamentos mais estáveis e maior satisfação pessoal. Isso ocorre porque a inteligência emocional permite lidar com os desafios da vida de forma mais racional e menos reativa. Por exemplo, em um conflito familiar, uma pessoa emocionalmente inteligente não se apressa em apontar culpados ou em justificar suas ações. Em vez disso, ela busca compreender os sentimentos por trás das palavras do outro, valida as emoções envolvidas e propõe uma solução equilibrada. Esse tipo de abordagem não só resolve o conflito de forma mais eficiente, como também fortalece os vínculos emocionais, se cria um ambiente de respeito e compreensão mútua. Para pessoas com mais de 50 anos, a inteligência emocional também desempenha um papel importante na forma como lidamos com as mudanças na vida. O envelhecimento traz consigo desafios físicos, emocionais e sociais, a perda de entes queridos, a aposentadoria, os desafios de saúde e as mudanças no papel social. Manter o equilíbrio emocional diante dessas mudanças exige a capacidade de aceitar o que não pode ser mudado e encontrar propósito e significado nas circunstâncias atuais. Os estoicos ensinavam que a aceitação é o primeiro passo para a paz interior. Resistir ao que não pode ser mudado só gera sofrimento, enquanto aceitar a realidade e ajustar nossas expectativas permite encontrar serenidade e clareza em meio às dificuldades. A inteligência emocional também é essencial para evitar armadilhas comuns da comunicação, como falar demais, compartilhar detalhes pessoais de forma imprudente ou reagir com raiva a críticas e provocações. Uma pessoa verdadeiramente sábia não sente necessidade de provar seu valor com palavras ou de justificar cada ação com argumentos. Ela compreende que o silêncio muitas vezes fala mais alto do que qualquer discurso, e que a forma como reagimos às palavras dos outros reflete nossa força interior e nossa maturidade emocional. Portanto, a inteligência emocional é a chave para uma vida plena após os 50 anos. Saber ouvir, escolher as palavras com sabedoria e responder com calma e equilíbrio não apenas fortalece as relações interpessoais, como também promove um estado de paz interior e confiança pessoal. À medida que avançamos na vida, a verdadeira sabedoria está em aprender a controlar nossas emoções, a cultivar o silêncio estratégico e a comunicar-se de maneira autêntica e respeitosa. Essa é a base para construir relacionamentos sólidos, enfrentar os desafios com coragem e viver com plenitude e serenidade. Fofocas. Fofocar é uma prática tão antiga quanto a própria humanidade. Desde os tempos das comunidades primitivas, compartilhar informações sobre os outros era uma maneira de estabelecer vínculos sociais e garantir a sobrevivência do grupo. No entanto, na vida moderna, a fofoca se tornou um veneno disfarçado de entretenimento. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia revelou que aproximadamente 65% das conversas diárias envolvem algum tipo de fofoca. Esse número impressionante mostra como as pessoas estão condicionadas a comentar sobre a vida alheia, muitas vezes sem perceber o impacto negativo desse comportamento. A fofoca, embora aparentemente inofensiva, pode causar danos profundos nas relações interpessoais. Quando você participa de uma conversa sobre os erros ou fracassos de alguém, cria um ambiente de desconfiança e julgamento. Mesmo que você não esteja diretamente envolvido, o simples fato de ouvir ou incentivar a fofoca faz com que as pessoas ao seu redor passem a desconfiar de você. Afinal, se você está disposto a falar sobre os outros, o que impede que você fale sobre eles também? Esse ciclo de desconfiança enfraquece os laços sociais e mina a autenticidade das conexões. Outro efeito negativo da fofoca é o impacto na saúde emocional. Estudos mostram que a participação constante em fofocas aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no organismo. Quando você comenta negativamente sobre a vida de alguém, seu cérebro interpreta isso como uma ameaça social, ativando os mesmos mecanismos de defesa que seriam ativados em uma situação de perigo físico. Essa resposta fisiológica pode levar a sentimentos de ansiedade, irritação e até mesmo depressão a longo prazo. Além disso,
Alimentar conversas negativas fortalece o hábito de julgar e criticar, criando um padrão mental destrutivo que afeta sua visão de mundo e sua capacidade de se relacionar de forma saudável. Pessoas emocionalmente inteligentes compreendem o impacto destrutivo da fofoca e escolhem se afastar desse comportamento. Em vez de criticar ou espalhar boatos, elas adotam uma postura de curiosidade genuína e empatia. Quando ouvem algo negativo sobre outra pessoa, elas não alimentam o ciclo de fofoca. Ao contrário, procuram entender o contexto. Se possível, oferecem apoio ou simplesmente se mantêm em silêncio. A decisão de não fofocar não é um sinal de fraqueza ou submissão, mas sim de força interior e integridade. O filósofo estoico Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. Esse conselho simples, mas poderoso, é um lembrete de que a verdadeira sabedoria está em ouvir com atenção e responder com cuidado. Quando alguém tenta envolver você em uma conversa baseada em fofocas, uma resposta educada e neutra é o suficiente para interromper o ciclo. Algo como "não sei sobre isso, mas espero que tudo se resolva" é suficiente para sinalizar que você não está interessado em alimentar o conflito. Evitar a fofoca também fortalece sua reputação. Pessoas que não participam de conversas negativas são vistas como confiáveis e maduras. Elas transmitem uma imagem de integridade e autocontrole, o que naturalmente atrai respeito e admiração. Além disso, quando você se afasta de conversas tóxicas, cria um ambiente mais positivo ao seu redor. Os outros percebem que você é alguém em quem podem confiar, o que fortalece os laços sociais e melhora a qualidade dos relacionamentos. Há também uma questão de energia emocional envolvida. Falar mal de alguém consome uma quantidade significativa de energia mental e emocional. Em vez de desperdiçar essa energia em conversas improdutivas, pessoas inteligentes direcionam sua atenção para objetivos mais construtivos. Elas usam o tempo para desenvolver habilidades, fortalecer relacionamentos e cultivar uma mentalidade positiva. Esse redirecionamento de energia cria um ciclo virtuoso, onde o foco em crescimento pessoal e conexão genuína substitui o ciclo destrutivo da fofoca. A decisão de abandonar a prática da fofoca é um sinal claro de maturidade emocional e inteligência prática. Quando você escolhe não comentar sobre a vida dos outros, está afirmando sua confiança em si mesmo e sua capacidade de navegar pelas relações com autenticidade e respeito. Pessoas verdadeiramente sábias entendem que o valor de uma conversa não está na quantidade de palavras, mas na qualidade da mensagem. Elas escolhem falar menos e ouvir mais, criando um espaço de confiança e respeito em todas as interações. Portanto, o próximo passo é simples, mas poderoso. Durante os próximos 7 dias, desafie-se a não participar de nenhuma fofoca. Sempre que alguém tentar envolvê-lo em uma conversa sobre a vida de outra pessoa, sorria educadamente e mude de assunto. Se alguém lhe perguntar sobre algo pessoal de outra pessoa, simplesmente diga "não sei sobre isso" ou "espero que tudo fique bem". Esse pequeno exercício de autocontrole e disciplina emocional é suficiente para mudar a forma como os outros percebem você. Mais importante, a forma como você percebe a si mesmo. 2. Falar por impulso. Falar por impulso é uma armadilha comum que pode comprometer relacionamentos, gerar arrependimentos e enfraquecer a credibilidade pessoal. Em muitas situações sociais e profissionais, o impulso de responder imediatamente, sem reflexão, é motivado por uma combinação de ansiedade, necessidade de controle e desejo de afirmação. O cérebro humano está programado para reagir rapidamente a estímulos, especialmente em contextos de conflito ou desconforto. No entanto, essa reação instintiva pode levar a respostas inadequadas, comentários ofensivos ou decisões precipitadas que causam danos irreversíveis nas relações interpessoais. Pessoas emocionalmente inteligentes compreendem que o silêncio estratégico é uma ferramenta poderosa para evitar os riscos de falar sem pensar. O filósofo Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. Essa frase resume a essência da sabedoria na comunicação: escutar mais, falar menos e refletir antes de responder. Quando uma pessoa é confrontada com uma crítica ou provocação, o impulso natural é reagir defensivamente, justificando-se ou contra-atacando. No entanto, a resposta mais sábia é fazer uma pausa, respirar profundamente e processar a situação antes de responder.
Essa abordagem não apenas evita conflitos desnecessários, como também transmite uma imagem de controle emocional e maturidade. A ciência comprova os benefícios de controlar o impulso de falar. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que pessoas que praticam a pausa consciente antes de responder são percebidas como mais inteligentes, confiáveis e emocionalmente equilibradas. Esse efeito ocorre porque o cérebro tem tempo para processar a informação de maneira racional, permitindo que a resposta seja mais ponderada e eficaz. Em contraste, respostas impulsivas ativam o sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas reações emocionais automáticas, o que pode resultar em comentários agressivos ou inadequados. Pessoas sábias também compreendem o valor do silêncio em situações sociais complexas. Quando alguém faz uma crítica ou um comentário provocativo, o silêncio pode ser uma resposta mais poderosa do que qualquer argumento. Permanecer em silêncio cria um espaço de reflexão e desarma o interlocutor, que muitas vezes está esperando uma reação defensiva ou emocional. Essa estratégia é particularmente eficaz em ambientes de trabalho, onde a comunicação assertiva e controlada é essencial para manter o respeito e a credibilidade. Outro benefício de controlar o impulso de falar é a capacidade de ouvir com atenção. Em uma conversa, o impulso de interromper ou responder imediatamente impede a compreensão completa da mensagem do interlocutor. Quando você se permite ouvir sem pressa para responder, cria um ambiente de confiança e empatia, o que fortalece os laços emocionais e melhora a qualidade dos relacionamentos. A escuta ativa, prestar atenção não apenas nas palavras, mas também na linguagem corporal e no tom de voz, é uma habilidade essencial para construir conexões profundas e resolver conflitos de maneira construtiva. Controlar o impulso de falar também é um sinal de força emocional e autoconfiança. Pessoas que sentem a necessidade constante de preencher o silêncio com palavras geralmente estão tentando mascarar inseguranças ou ansiedades internas. Em contraste, pessoas emocionalmente equilibradas não têm medo do silêncio e não sentem necessidade de justificar cada ação ou opinião. Elas compreendem que o valor de suas palavras não está na quantidade, mas na qualidade e na intenção por trás delas. O silêncio consciente transmite uma mensagem de autoridade e autocontrole, que naturalmente inspira respeito e admiração. Um exercício simples para evitar respostas impulsivas é a técnica dos 5 segundos. Antes de responder a uma pergunta difícil ou a uma crítica, conte mentalmente até 5, respirando profundamente a cada segundo. Esse pequeno intervalo permite que o cérebro migre da reação emocional automática para a resposta racional e ponderada. Outro método eficaz é o acrônimo PENSE: positivo, educativo, necessário, sincero e educado. Antes de falar, pergunte-se se o que você está prestes a dizer atende a pelo menos 3 desses critérios. Se não atender, o silêncio pode ser a melhor resposta. Por exemplo, imagine que um amigo critica suas escolhas financeiras durante um jantar. A reação impulsiva seria defender-se imediatamente ou retrucar com um comentário sarcástico. No entanto, uma resposta sábia seria fazer uma pausa, respirar e responder com calma. Eu entendo o que você está dizendo. Vou refletir sobre isso. Essa abordagem não apenas evita um conflito desnecessário, como também demonstra maturidade e abertura para o diálogo. Evitar respostas impulsivas também é essencial em ambientes de trabalho. Quando um colega ou chefe faz uma crítica ou solicitação inesperada, o impulso natural pode ser reagir defensivamente ou justificar-se imediatamente. No entanto, uma pausa estratégica permite processar a informação, avaliar a situação de maneira objetiva e oferecer uma resposta mais equilibrada e construtiva. Essa postura transmite uma imagem de profissionalismo e autocontrole, qualidades altamente valorizadas em qualquer contexto profissional. Pessoas emocionalmente inteligentes compreendem que nem toda pergunta precisa de uma resposta imediata, e nem toda crítica merece uma reação. O silêncio estratégico é uma forma de comunicação não verbal que transmite uma mensagem clara de autoconfiança e maturidade emocional. Quando você escolhe ouvir antes de falar, cria um espaço para que o diálogo se desenvolva de maneira mais autêntica e construtiva. Essa abordagem fortalece os laços interpessoais e promove um ambiente de respeito e compreensão mútua. Portanto,
O próximo passo para controlar o impulso de falar é praticar o silêncio consciente em situações do dia a dia. Durante a próxima semana, desafie-se a fazer uma pausa de 5 segundos antes de responder a qualquer pergunta ou comentário crítico. Observe como essa simples mudança transforma a qualidade das suas respostas e o impacto das suas palavras. Lembre-se, a verdadeira inteligência não está em falar muito, mas em falar com intenção, clareza e propósito. 3. Mentiras. Mentir é um dos comportamentos humanos mais antigos, ao mesmo tempo, um dos mais destrutivos para os relacionamentos e para a autoconfiança. Desde a infância, aprendemos que algumas mentiras são socialmente aceitáveis, como elogiar educadamente alguém ou omitir detalhes para evitar conflitos. Mas, com o tempo, o hábito de mentir pode se tornar uma armadilha perigosa. A mentira, mesmo quando parece inofensiva, mina a confiança, enfraquece os laços interpessoais e corrompe o senso de integridade pessoal. Pessoas emocionalmente inteligentes compreendem que a honestidade é um pilar essencial para relacionamentos saudáveis e para uma vida plena. A mentira é, na verdade, um mecanismo de defesa. Quando sentimos medo de ser julgados, rejeitados ou confrontados, o impulso natural é distorcer a verdade para nos proteger emocionalmente. Mentimos para evitar conflitos, para ganhar aceitação social ou para nos apresentar sob uma luz mais favorável. No entanto, o alívio momentâneo que a mentira proporciona é rapidamente substituído pela ansiedade e pelo medo de ser descoberto. Um estudo publicado pela Universidade de Notre Dame mostrou que pessoas que reduzem significativamente o número de mentiras que contam experimentam menos sintomas de estresse, depressão e ansiedade. A explicação é simples. Manter uma mentira exige um esforço mental constante para lembrar dos detalhes e sustentar a versão alternativa dos fatos, o que consome energia emocional e prejudica o bem-estar psicológico. Outro problema das mentiras é o efeito cascata que elas criam. Quando uma mentira é descoberta, a confiança é instantaneamente quebrada. E, uma vez que a confiança é perdida, reconstruí-la é um processo longo e difícil. Pessoas inteligentes compreendem que a confiança é um ativo valioso nos relacionamentos. Assim como uma conta bancária, a confiança é construída com depósitos regulares de honestidade e transparência. Cada mentira, por menor que seja, é uma retirada dessa conta emocional. Quando as retiradas ultrapassam os depósitos, o saldo emocional entra em déficit, resultando em ressentimento, desconfiança e distanciamento emocional. Mentir também cria um ciclo de autossabotagem. Quando você mente, está enviando para si mesmo a mensagem de que a verdade não é suficiente. Esse padrão enfraquece sua autoestima e sua autoconfiança, pois você começa a acreditar que precisa manipular a verdade para ser aceito ou respeitado. A longo prazo, isso leva a um senso de identidade fragmentado, onde o valor pessoal é baseado na imagem projetada, e não na autenticidade. A honestidade, por outro lado, fortalece a autoconfiança, pois você está alinhando suas ações e palavras com seus valores internos. Ser verdadeiro, mesmo em situações desconfortáveis, reforça a sensação de integridade e respeito próprio. A sabedoria estoica ensina que a verdade é um valor absoluto e inegociável. Epicteto dizia: "Não é o que acontece com você que importa, mas como você responde a isso." Mentir é uma tentativa de controlar o que está fora de seu controle, a reação dos outros, a percepção alheia e as consequências externas. Os estoicos nos lembram que o verdadeiro poder está em controlar nossa própria resposta e em aceitar a verdade como ela é, sem distorções ou manipulações. Quando você escolhe ser honesto, está assumindo o controle sobre suas próprias emoções e aceitando as circunstâncias com coragem e dignidade. A honestidade também é uma ferramenta poderosa para fortalecer os relacionamentos. Em um estudo da Universidade de Chicago, pesquisadores descobriram que a vulnerabilidade emocional, que inclui admitir erros e dizer a verdade mesmo quando é desconfortável, é um fator essencial para criar conexões autênticas e duradouras. Quando você é honesto sobre suas emoções, intenções e limitações, cria um espaço de confiança mútua, onde o outro se sente seguro para ser igualmente verdadeiro. Essa troca de autenticidade fortalece o vínculo emocional e cria um senso de segurança e intimidade que não pode ser construído sobre uma base de mentiras. No entanto,
Ser honesto não significa ser brutalmente direto ou insensível. A inteligência emocional envolve encontrar o equilíbrio entre a sinceridade e a empatia. Dizer a verdade de forma dura ou agressiva pode ser tão prejudicial quanto mentir. Por exemplo, se um amigo pergunta se ficou bem em uma roupa, responder com um comentário insensível pode causar dor desnecessária. Em vez disso, uma resposta diplomática e construtiva, como talvez outra cor realce mais o seu tom de pele, preserva a honestidade sem ferir os sentimentos do outro. Esse equilíbrio entre verdade e tato é o que define a verdadeira sabedoria na comunicação. Evitar a mentira também envolve aceitar que você não precisa ter todas as respostas ou parecer perfeito o tempo todo. Muitas mentiras nascem do medo de parecer vulnerável ou inadequado. Pessoas sábias compreendem que admitir um erro ou dizer "eu não sei" é uma demonstração de força, não de fraqueza. A humildade em reconhecer suas limitações cria um ambiente de autenticidade, onde os outros se sentem confortáveis para também serem verdadeiros. Essa abertura fortalece os relacionamentos e constrói uma base de confiança mútua. O próximo passo para abandonar o hábito de mentir é começar com pequenos atos de honestidade diária. Se você perceber que está prestes a dizer uma mentira para se proteger ou para impressionar alguém, faça uma pausa e pergunte-se: o que eu temo ao dizer a verdade? Na maioria dos casos, o medo é irracional ou exagerado. Dizer a verdade, mesmo que seja desconfortável, geralmente resulta em uma reação mais positiva do que você imagina. A autenticidade cria um espaço de respeito e confiança que não pode ser conquistado com manipulação ou engano. Ao longo dos próximos dias, desafie-se a praticar a honestidade radical em todas as interações. Quando sentir a tentação de mentir para evitar um conflito ou para proteger sua imagem, faça uma pausa, respire e escolha a verdade. Você ficará surpreso com o impacto positivo que essa mudança terá em seus relacionamentos e na sua autoconfiança. A verdadeira liberdade emocional vem de viver em alinhamento com a verdade, sem medo, sem manipulação e sem o peso constante de manter histórias falsas. Lembre-se, a verdadeira sabedoria não está em parecer perfeito, mas em ter a coragem de ser autêntico. 4. Detalhes financeiros íntimos. Falar sobre dinheiro é um dos maiores tabus sociais, especialmente após os 50 anos, quando questões financeiras começam a ter um peso emocional e social maior. Em muitas culturas, discutir abertamente sobre ganhos, investimentos ou patrimônio é visto como inadequado ou até grosseiro. No entanto, o impulso de compartilhar detalhes financeiros surge, muitas vezes, de uma necessidade de validação social ou de demonstrar sucesso e status. Pessoas emocionalmente inteligentes compreendem que a discrição em relação às finanças não é apenas uma questão de etiqueta, mas também de segurança emocional e proteção pessoal. Revelar detalhes sobre sua situação financeira pode gerar consequências indesejadas, em alguns casos, até perigosas. Quando você compartilha informações sobre seu salário, suas economias ou seus investimentos, está expondo sua vulnerabilidade a possíveis julgamentos e interpretações erradas. Algumas pessoas podem interpretar suas conquistas financeiras como arrogância ou tentativa de se exibir. Outras podem tentar tirar vantagem dessa informação, seja por meio de pedidos de empréstimo, investimentos arriscados ou manipulação emocional. Em um estudo realizado pela Universidade de Chicago, os pesquisadores descobriram que pessoas que mantêm sua vida financeira em privado tendem a ter relacionamentos mais estáveis e menos conflitos interpessoais. A razão para isso é simples. O dinheiro é um dos principais fatores de tensão em qualquer tipo de relação, familiar, romântica ou social. Outro efeito negativo de compartilhar detalhes financeiros é o impacto na dinâmica social. Se você revela que tem uma situação financeira confortável, algumas pessoas podem começar a tratá-lo de maneira diferente, desenvolvendo expectativas irreais ou um senso de direito sobre seus recursos. Amigos ou parentes podem passar a pedir favores ou ajuda financeira com mais frequência, colocando você em uma posição desconfortável. Se você nega o pedido, pode ser visto como egoísta ou insensível. Por outro lado, se você cede, cria um ciclo de dependência que pode prejudicar o equilíbrio emocional da relação. Essa dinâmica é especialmente perigosa em famílias, onde questões financeiras frequentemente se misturam com laços emocionais complexos.
Pessoas inteligentes também compreendem que a discrição financeira é uma forma de autoproteção contra a inveja e o julgamento. Em um contexto social, as pessoas têm uma tendência natural de comparar suas próprias conquistas com as dos outros. Quando você compartilha detalhes sobre um aumento de salário, uma viagem cara ou um novo investimento, pode, sem querer, despertar sentimentos de inadequação ou competição nos outros. A inveja, embora raramente expressa de forma direta, pode se manifestar em forma de distanciamento emocional, críticas sutis ou até tentativas de sabotagem. Manter a privacidade sobre sua situação financeira também fortalece sua segurança emocional e psicológica. Quando você não sente a necessidade de justificar ou explicar sua situação financeira para os outros, você preserva sua autonomia e seu senso de controle sobre sua própria vida. Isso cria um espaço de liberdade emocional, onde suas decisões financeiras são baseadas em seus próprios valores e objetivos, e não nas expectativas ou opiniões dos outros. Essa independência financeira emocional é um dos pilares da maturidade e da inteligência emocional. A discrição em relação às finanças também fortalece os relacionamentos românticos e familiares. Estudos mostram que o dinheiro é uma das principais causas de conflitos conjugais, especialmente quando há falta de transparência ou expectativas desalinhadas em relação a gastos e investimentos. No entanto, há uma diferença entre ser honesto com o parceiro sobre questões financeiras e compartilhar detalhes desnecessários com pessoas fora da relação. Um casal que discute abertamente sobre finanças, estabelecendo limites e objetivos claros, tende a ter uma relação mais estável e harmoniosa. Em contraste, quando terceiros, amigos, familiares ou colegas de trabalho têm acesso a informações financeiras do casal, o risco de interferência externa e conflito aumenta significativamente. A filosofia estoica oferece uma perspectiva interessante sobre essa questão. Epicteto dizia: "Não permita que sua felicidade dependa de algo que possa ser tirado de você." O dinheiro, embora importante para a segurança e o conforto, é um recurso externo, sujeito a flutuações e incertezas. Construir sua autoestima ou senso de valor pessoal com base em bens materiais é uma estratégia frágil e insustentável. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro valor está na virtude e na força interior, qualidades que não podem ser tiradas por circunstâncias externas ou perdas materiais. Manter discrição em relação à sua situação financeira é uma forma de reafirmar que seu valor não está em sua conta bancária, mas em sua integridade e em sua capacidade de viver com propósito e equilíbrio. Além disso, a sabedoria financeira também envolve a capacidade de dizer não com elegância e firmeza. Quando alguém tenta pressioná-lo a compartilhar informações sobre seus ganhos ou patrimônio, uma resposta educada, mas direta, é a melhor abordagem. Frases como "prefiro não entrar em detalhes sobre isso" ou "estou confortável com a minha situação" são suficientes para estabelecer um limite sem criar desconforto. Pessoas emocionalmente maduras compreendem que você não deve nenhuma explicação sobre suas finanças a ninguém, a menos que isso faça parte de um acordo profissional ou pessoal previamente estabelecido. Essa postura de reserva transmite uma mensagem de autoconfiança e equilíbrio emocional. Evitar compartilhar detalhes financeiros também é uma estratégia inteligente de proteção contra riscos externos. Em um mundo onde a segurança cibernética e os golpes financeiros são ameaças constantes, a exposição desnecessária de informações sobre renda, investimentos e patrimônio cria vulnerabilidades que podem ser exploradas por pessoas mal intencionadas. Pessoas sábias compreendem que proteger suas informações financeiras é uma questão de segurança pessoal e patrimonial. O próximo passo para fortalecer sua discrição financeira é praticar a contenção em situações sociais. Nos próximos 7 dias, desafie-se a não comentar sobre questões financeiras em conversas informais, mesmo que seja tentador compartilhar uma boa notícia ou uma conquista. Se alguém perguntar sobre sua situação financeira, responda de maneira educada e vaga, sem entrar em detalhes. Observe como essa postura fortalece sua autoconfiança e altera a dinâmica das suas interações sociais. Quando você retira o dinheiro da equação das suas relações, cria um espaço para que as conexões sejam construídas com base na autenticidade e no respeito mútuo, e não em interesses materiais ou expectativas financeiras. Lembre-se, o valor de uma pessoa não está em sua conta bancária,
mas na qualidade de seu caráter e na profundidade de suas relações. 5. Fazer provocações. Fazer provocações é um comportamento que muitas vezes revela mais sobre a pessoa que provoca do que sobre quem é provocado. Quando alguém provoca, geralmente é motivado por insegurança, desejo de controle ou necessidade de se sentir superior. A provocação é uma tentativa de testar os limites emocionais do outro, buscando uma reação defensiva ou emocional. No entanto, pessoas emocionalmente inteligentes compreendem que reagir a provocações é dar poder ao provocador. O silêncio estratégico, a calma e o autocontrole são ferramentas poderosas para neutralizar esse tipo de comportamento. Quando você escolhe não responder a uma provocação ou responde com humor e serenidade, você desarma o provocador e retira o impacto emocional da ação. Marco Aurélio, o imperador filósofo estoico, dizia: "A melhor vingança é não ser como o seu inimigo." Esse conselho reflete a sabedoria de manter o controle emocional em situações de confronto. Ao invés de revidar, o simples ato de sorrir, respirar fundo e seguir em frente transmite uma mensagem de força e maturidade emocional. Além disso, a provocação geralmente revela uma dinâmica de poder. Quando você responde de forma equilibrada e sem emoção, você mantém o controle sobre a situação e sobre suas próprias reações. Isso estabelece um limite claro e reforça sua autoridade emocional. A provocação perde o efeito quando o provocador percebe que não conseguiu abalar seu equilíbrio interno. Uma resposta inteligente e emocionalmente madura a uma provocação também fortalece sua reputação e sua credibilidade social. Pessoas que mantêm a compostura diante de comentários sarcásticos ou provocativos são vistas como confiáveis, seguras e respeitáveis. Essa postura transmite uma mensagem clara de que você não está à mercê das emoções ou das ações dos outros, você é o mestre de suas próprias reações. Portanto, o próximo passo para lidar com provocações é praticar a calma e o silêncio em situações de confronto. Quando alguém tentar te provocar, respire fundo. Sorria e lembre-se de que o verdadeiro poder está em não reagir. 6. Falar com raiva. Falar com raiva é uma das formas mais rápidas de destruir um relacionamento e comprometer sua credibilidade. A raiva é uma emoção poderosa que ativa o sistema límbico do cérebro, responsável pelas respostas instintivas de luta ou fuga. Quando você fala sob o efeito da raiva, suas palavras são filtradas por essa resposta emocional, o que frequentemente resulta em comentários agressivos, ofensivos ou irracionais. Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, dizia: "A melhor resposta à raiva é o silêncio." Essa frase reflete a sabedoria de controlar suas emoções antes de reagir impulsivamente. Pessoas emocionalmente inteligentes compreendem que o silêncio estratégico e o autocontrole são mais eficazes do que responder com agressividade. Quando você sente a raiva crescendo, a melhor estratégia é fazer uma pausa, respirar profundamente e dar tempo para que o cérebro racional assuma o controle da situação. Essa simples técnica impede que você diga algo do qual se arrependerá depois e permite que você responda de maneira equilibrada e assertiva. Além disso, manter a calma diante de uma provocação ou conflito reforça sua autoridade emocional. Pessoas que conseguem controlar suas emoções em situações tensas são vistas como confiáveis, maduras e respeitáveis. Ao invés de permitir que a raiva controle suas palavras, use esse momento para ouvir, processar e responder com calma e clareza. O verdadeiro poder não está em vencer a discussão, mas em manter a serenidade e o controle sobre suas próprias emoções. Quando você escolhe não reagir com raiva, você está afirmando sua força interior e sua inteligência emocional. 7. Compartilhar demais nas redes sociais. Em um mundo hiperconectado, o impulso de compartilhar detalhes da vida nas redes sociais é cada vez maior. Publicar conquistas, viagens, refeições ou momentos íntimos pode parecer inofensivo, mas pode criar vulnerabilidades emocionais e sociais. Quando você compartilha demais, expõe-se a julgamentos, inveja e críticas desnecessárias. Além disso, detalhes excessivos sobre sua vida pessoal podem ser usados contra você em situações de conflito ou até por pessoas mal intencionadas. Pessoas emocionalmente inteligentes compreendem o valor da privacidade e da discrição. Compartilhar detalhes demais nas redes sociais cria uma falsa sensação de conexão, enquanto, na realidade,
Expõe suas emoções e sua vida a pessoas que podem não ter boas intenções. O filósofo estoico Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Manter a privacidade sobre sua vida pessoal é uma forma de proteger seu equilíbrio emocional e sua segurança. O segredo está em encontrar um equilíbrio, compartilhar o suficiente para se conectar com os outros, sem expor aspectos íntimos ou detalhes financeiros que possam comprometer sua segurança ou sua reputação. 8. Tirar sarro dos outros. Fazer piadas ou ridicularizar os outros pode parecer uma forma inofensiva de socializar, mas, na verdade, revela insegurança e falta de empatia. Quando alguém ridiculariza outra pessoa, geralmente é uma tentativa de se sentir superior ou de desviar a atenção das próprias fragilidades. No entanto, o efeito sobre a pessoa ridicularizada pode ser devastador, gerando sentimentos de vergonha, humilhação e rejeição. O filósofo estoico Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Responder com humor ou com silêncio a uma provocação mostra força emocional e inteligência. Pessoas emocionalmente maduras compreendem que o verdadeiro poder não está em ridicularizar os outros, mas em demonstrar respeito e empatia, mesmo diante de uma situação desconfortável. Quando você escolhe não ridicularizar os outros, transmite uma mensagem de segurança, equilíbrio e maturidade, fortalecendo suas relações e sua reputação. 9. Compromissos vazios. Fazer promessas que você sabe que não pode ou não vai cumprir é um dos comportamentos mais prejudiciais para a confiança e os relacionamentos. Quando você faz um compromisso vazio, cria expectativas que, ao não serem atendidas, resultam em frustração, ressentimento e desconfiança. Warren Buffett disse: leva 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruí-la. Pessoas emocionalmente inteligentes compreendem que é melhor dizer não com honestidade do que prometer algo e depois decepcionar. Manter a palavra reforça a credibilidade e constrói relacionamentos sólidos, baseados em respeito e confiança. Quando você evita promessas vazias, transmite uma mensagem de integridade e maturidade, fortalecendo sua posição emocional e social. 10. Respeito pelas crenças e religiões. O respeito pelas crenças e religiões dos outros é um sinal claro de maturidade emocional e sabedoria social. Em uma sociedade diversa, cada indivíduo carrega uma bagagem cultural e espiritual única, moldada por experiências de vida, educação e valores familiares. Quando você desrespeita ou menospreza as crenças de outra pessoa, está não apenas atacando sua visão de mundo, mas também ameaçando sua identidade e dignidade pessoal. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Da mesma forma, o respeito pelas diferenças religiosas e culturais não significa concordar com elas, mas sim reconhecer o direito do outro de ter suas próprias convicções. A intolerância religiosa e o julgamento sobre as crenças dos outros frequentemente nascem da falta de compreensão e do medo do desconhecido. Quando você se permite ouvir com empatia e curiosidade, em vez de julgar ou tentar impor sua própria visão, cria um espaço de diálogo e respeito mútuo. Esse tipo de abertura fortalece os relacionamentos, promove a paz e a harmonia social e permite que as pessoas se sintam valorizadas e aceitas. Além disso, a sabedoria está em saber quando o silêncio é mais poderoso que o discurso. Em situações onde há um conflito de crenças ou opiniões, tentar convencer o outro de que está errado raramente resulta em um entendimento genuíno. O verdadeiro respeito está em aceitar a diversidade sem tentar controlá-la ou modificá-la. Pessoas sábias compreendem que o valor de um relacionamento não está na concordância total, mas na capacidade de coexistir com as diferenças de maneira pacífica e respeitosa. Escolher respeitar as crenças dos outros é um sinal de força emocional, maturidade e verdadeira sabedoria. 11. Divulgar segredos dos outros. Divulgar segredos dos outros é uma das formas mais rápidas de destruir a confiança em qualquer relacionamento. Quando alguém compartilha algo confidencial com você, está depositando um alto nível de confiança e vulnerabilidade. Quebrar essa confiança, mesmo que sem intenção maliciosa, é visto como uma traição direta, que dificilmente será esquecida. A confiança, uma vez quebrada, é extremamente difícil de reconstruir,
pois cria um ambiente de insegurança e receio. Epicteto dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas sim a interpretação que fazemos delas. Quando você revela um segredo alheio, está dando a outra pessoa uma razão para interpretar sua ação como deslealdade e falta de caráter. Pessoas emocionalmente inteligentes compreendem que manter a confidencialidade é um sinal de respeito e integridade. Quando alguém confia a você uma informação privada, o ato de guardar esse segredo fortalece o vínculo emocional e reforça o senso de segurança na relação. Em contrapartida, divulgar um segredo pode desencadear sentimentos de humilhação, vergonha e ressentimento, levando à deterioração do relacionamento. Mesmo quando o segredo parece inofensivo ou irrelevante, o simples ato de compartilhar algo confidencial sem permissão é uma violação de confiança que transmite uma mensagem de desrespeito e descuido emocional. Além disso, a reputação de alguém que não sabe guardar segredos é rapidamente comprometida. Pessoas que são vistas como fofoqueiras ou desleais perdem credibilidade e respeito no meio social. Ninguém quer confiar em alguém que já demonstrou ser incapaz de manter a privacidade alheia. Assim, proteger os segredos dos outros não é apenas uma questão de ética, mas também uma estratégia de preservação da própria reputação e credibilidade. Pessoas sábias compreendem que o verdadeiro poder está em controlar o que dizem e em respeitar os limites da confidencialidade, mesmo quando há pressão para revelar informações. Guardar um segredo é um sinal de força emocional, autocontrole e lealdade, qualidades que definem o caráter de uma pessoa verdadeiramente confiável e respeitável. 12. Divulgar insatisfações. Divulgar insatisfações constantemente é um comportamento que mina a confiança, gera um ambiente de negatividade e prejudica os relacionamentos. Quando você compartilha suas frustrações e reclamações de maneira frequente, o impacto emocional sobre os outros pode ser significativo. As pessoas tendem a evitar indivíduos que estão sempre reclamando, pois isso cria uma atmosfera de tensão e desconforto. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Focar nas queixas em vez de buscar soluções demonstra falta de controle emocional e de inteligência prática. Pessoas emocionalmente inteligentes compreendem que a verdadeira força está em manter a compostura e em buscar soluções em vez de focar nos problemas. Reclamar pode proporcionar um alívio momentâneo, mas a longo prazo reforça um ciclo mental de negatividade e impotência. Quando você expressa insatisfação de maneira constante, reforça o problema em sua mente e cria uma identidade baseada na frustração e na falta de controle. Isso afasta as pessoas e reduz sua capacidade de gerar confiança e respeito. A verdadeira sabedoria está em reconhecer as dificuldades sem permitir que elas definam sua atitude ou sua visão de mundo. Guardar para si as insatisfações e trabalhar silenciosamente para encontrar soluções é uma demonstração de maturidade emocional e força interior. Aplicar esses princípios na vida cotidiana exige prática, disciplina e autoconsciência. A primeira etapa é desenvolver o hábito de pausar antes de falar. Quando sentir o impulso de reagir emocionalmente, respire fundo e avalie se a resposta é realmente necessária. Adotar o silêncio estratégico em situações de conflito ou tensão é uma ferramenta poderosa para manter o controle emocional e evitar arrependimentos. Além disso, cultivar o hábito da escuta ativa fortalece os relacionamentos e cria um ambiente de respeito e confiança mútua. Outro passo importante é controlar a necessidade de validação externa. Nem todas as opiniões precisam ser compartilhadas, e nem todas as conquistas precisam ser exibidas. Manter a discrição sobre suas finanças, emoções e planos fortalece sua segurança emocional e preserva sua privacidade. Praticar o autocontrole diante de provocações e críticas é essencial para construir uma reputação sólida e inspirar respeito. A sabedoria estoica nos ensina que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar nossas próprias emoções e respostas. Por fim, exercite a paciência e o equilíbrio em todas as interações. Responder com calma e clareza, sem permitir que emoções negativas influenciem suas palavras, é uma demonstração de inteligência emocional e maturidade. A verdadeira força não está em vencer discussões, mas em manter a serenidade e o controle sobre si mesmo.